Graça e paz, amados. Vamos refletir hoje sobre o texto de Romanos, capítulo 12. Nós vamos passear pelo texto, não vamos fazer assim numa linha linear, porque nós precisamos entender o texto. Então a gente vai dar uma passeada por ele, para tentar entender o que o apóstolo quer nos ensinar. E aí ele diz assim: não se deixem conformar aos padrões do presente século. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja. Irmãos, nós vemos aqui um conselho de Paulo aos crentes, um conselho de Paulo aos irmãos, e para nós hoje serve a mesma coisa. Mas o interessante é que Paulo fala: não vos deixeis conformar com os padrões do mundo. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Eu já vi muita gente dizer que esse texto refere-se a vestes, a maquiagens, a liturgia de culto, cor de igreja, a iluminação. Mas eu acredito, irmãos, que não é esse ponto que Paulo está discutindo aqui. Ele está discutindo aqui sobre conduta cristã, como um cristão deve se conduzir. Até porque no decorrer do texto, ele fala sobre conduta cristã, a forma do cristão se portar, a forma do cristão agir. E aí ele fala: continuem se transformando mediante a renovação da vossa mente. E o que nós podemos entender como continuem se transformando? Que essas pessoas elas já tinham começado um processo de transformação. E eu acredito que o apóstolo está querendo dizer assim: tá, ok, vocês já aceitaram Jesus, vocês já se converteram, vocês já entraram no caminho, mas vocês agora precisam percorrer esse caminho. Não basta apenas entrar, vocês precisam percorrer o caminho, ou seja, vocês precisam agora adquirir um conhecimento e em busca de comunhão, para que vocês continuem o processo de transformação da vossa mente, para que vocês possam alcançar qual é a vontade de Deus para vocês. E nisso aí nós vemos que essa igreja aqui, ela tinha alguns problemas de conduta que ele está tentando ensinar. E não é diferente nas igrejas hoje. Os problemas que Paulo está querendo dizer aqui também está presente nas igrejas hoje. E aí nós vemos ele falando: não exagerem nas ideias sobre a própria importância. O que é que ele quer dizer com isso? Não seja vaidoso. Não ache que você é mais do que o que você é. Não haja com uma roupa de santidade, querendo ser maior do que o seu irmão. Não haja com vaidade. Não se sinta mais importante do que o outro. Porque ele vem dizendo no decorrer do texto, mas que nós sejamos sóbrios ao nos analisar. Ou seja, entenda que você tem qualidades, mas você também tem defeitos. E os outros também têm fraquezas, mas também têm qualidades. Porque ele, no decorrer do texto, ele vem falando sobre os dons, né, que deveriam ser usados na igreja. E como as pessoas deveriam se comportar em comunidade. Então nós vemos aqui que ele está falando sobre comportamento cristão dentro da igreja e fora dela. Porque ele também fala no texto: eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isto irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês. Ou seja, sejam racionais na adoração. E ser racional não é, hoje eu visto a minha roupa de crente e eu vou para a igreja, e lá na igreja eu ajo como crente, mas ao sair da igreja eu continuo sendo eu mesma. Eu tiro a roupa de crente, então eu deixo de ser crente.
eu vou ser desonesta, eu vou ser fraudulenta, eu vou querer passar a perna na pessoa que trabalha comigo para assumir o posto dela se for maior do que o meu. Eu vou, se eu negociar, eu vou ser desonesta, se eu fizer um negócio, eu vou trapacear. É mais ou menos isso. Você precisa entender que transformar a mente é entender que o processo que Jesus quer que nós passemos é de transformação primeiro na mente, primeiro interna. Porque se a gente transformar por fora, é só capa. E a gente não vai ter raciocínio, racionalidade para entender a vontade de Deus. Porque nós só transformamos a nossa mente a partir de um novo conhecimento, a partir de estudos novos, de uma nova forma, uma nova prática de pensar, de viver e de agir. E ele fala do culto racional. O culto racional é nós sabermos que nós somos sacrifícios vivos e agradáveis a Deus dentro, mas também fora da igreja, na nossa casa, no nosso dia a dia. E ele vem falando aqui nesse texto também sobre alguns dons, que cada pessoa possui dons diferentes. Então nós não podemos exigir que toda comunidade tenha um único dom específico, porque nós temos dons diferentes. O Espírito Santo distribui a cada um conforme a sua vontade. Só que esses dons que ele cita aqui é os dons que está inserido dentro da convivência na comunidade cristã. E aí ele vem falando também um ponto muito importante: não amem apenas de forma exterior. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Não sejam falsos, não finjam amar os seus irmãos. Isso é padrão do mundo. Abraçar e sorrir e pelas costas está falando mal é padrão do mundo. Então ele está dizendo: não, você não deve se conduzir pelo padrão do mundo, que veste uma capa que não é, que usa uma máscara. Você precisa ser autêntico. Você precisa entender que você tem um caminho a trilhar. Irmão, sinceramente, esse caminho que nós trilhamos e essa renovação da mente, nós levamos a vida inteira para aprender. Porque todo dia nós temos o que aprender de Jesus e nós temos coisas para melhorar, para aperfeiçoar como crentes. Então é isso que o apóstolo está querendo nos dizer. Não adianta só você se converter e não buscar o novo conhecimento, a intimidade com Deus para se transformar. Porque você vai ficar só numa parte. Você precisa entrar por esse caminho, você precisa dar passos, percorrer esse caminho. E você vai adquirindo conhecimento, e à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai transformando a sua mente. E à medida que você vai transformando a sua mente, você vai transformando suas atitudes, você vai sendo racional na sua adoração. Você não é um na igreja e outro fora da igreja. Você é uma pessoa autêntica. Você é dentro e fora da igreja. Você se torna um sacrifício vivo e agradável a Deus, porque você passa a agir de maneira diferente, até com as pessoas que querem seu mal. Você entende que se você tiver algo contra o seu irmão, você precisa perdoar, você precisa pedir perdão. Você não vai simplesmente abraçar e fingir que está tudo bem, fingir que não tem nada de errado, fingir que não precisa pedir ou perdoar, porque essas coisas são padrões do mundo. A falsidade é padrão do mundo. Então ele está dizendo: amadureçam, percorram o caminho, busquem o conhecimento, e aí vocês vão saber qual é a vontade de Deus para vocês. E é justamente nisso que nós precisamos entender, como servos de Jesus, que nós precisamos
mergulhar, percorrer esse caminho. Não basta simplesmente se converter e não mudar de atitude. É só o primeiro passo, a conversão é o primeiro passo. Por isso que ele usa a expressão continuem se transformando, porque o processo já começou com a conversão. O primeiro passo é aceitar Jesus, mas você precisa continuar com esse processo de transformação. Então, que realmente, amados, o Espírito Santo fale aos nossos corações, que nos dê graça, força para percorrer esse caminho, nos dê sabedoria para entender a palavra dele. Eu espero que vocês tenham entendido o texto e tenham gostado desse vídeo. Em nome de Jesus, que ele abençoe a sua vida para a glória de Deus. Amém.